Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo das parábolas de Jesus. E para iniciarmos esse nosso estudo, nada melhor do que nos preparando, fecharmos os nossos olhos para uma melhor sintonia e elevando os nossos olhos do Espírito aos céus, orarmos. Querido Mestre Jesus, guia seguro de nossas vidas, que o amor que sentes por nós possa nos envolver numa vibração de paz e carinho, iluminação e inspiração, colocando-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, em posição de aprender os ensinamentos que forem passados a nós nesse estudo. Que o exemplo da serenidade do Mestre iluminado pelo bom senso de Allan Kardec e dos espíritos superiores para a humanidade atual possa nos revestir de boa vontade e de união, para que tenhamos uma explanação proveitosa e cheia de trocas carinhosas e de paz. Então, nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao estudo das parábolas, hoje vamos estudar sobre a geração de hoje. Nós somos essa geração que nos fala Mateus no capítulo 11 e nos versículos 16 a 19. Vide, aspas. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Antes de iniciarmos, vale aqui colocar já alguma coisa como definição. Por exemplo, geração é o conjunto de pessoas que vivem numa mesma época e que possuem o mesmo estilo de vida e o mesmo comportamento, as mesmas ações e reações. Vem do grego ialá, que significa gerar ou produzir. Não é raro as crianças aparecerem como protagonistas do Evangelho de Jesus. Eles são um exemplo para essa geração descrente que se assemelha àqueles que não respondem ao convite das crianças para cantar, conforme está no Evangelho de Mateus no capítulo 11 e Lucas no capítulo 7. O louvor das crianças quando Jesus entra no templo e ultraja o chefe dos sacerdotes e dos escribas, e Jesus vem em defesa desse louvor sincero e simples dos pequenos, recordando-lhes as Escrituras. Nunca leu, das bocas dos bebês e das crianças que mama prepara os elogios? Jesus também alimentou as crianças na multiplicação dos pães e dos peixes. O Mestre é o seu maior e corajoso defensor contra aqueles que os maltratam, mesmo pelo seu mau exemplo. Por exemplo, em Mateus, quem escandalizar um desses pequenos que acreditam em mim, seria melhor para ele ter uma pedra de moinha pendurada ao pescoço do tipo que move um burro e ser afogado nas profundezas do mar. Finalmente, Jesus exalta em ação das graças porque os pequenos são os destinatários da revelação do Deus Pai. Isso está em Mateus no capítulo 11. A parábola contada por Jesus é uma metáfora sobre a rejeição de Jesus pelos hebreus líderes religiosos da época que não o compreendiam, nem a João Batista, e a aceitação que seu ministério por pessoas comuns por serem rebeldes e se recusarem os seus ensinamentos. No entanto, os líderes religiosos, os fariseus e os escribas, como dissemos, se opunham a Jesus e questionavam a sua autoridade e as suas ações. Eles o acusavam de blasfêmia porque Jesus afirmava ser o Filho de Deus, perdoava pecados e fazia vários milagres em dia de sábado. É nesse contexto que Jesus conta a parábola. Ele compara seus críticos aos meninos que ao ouvirem uma música alegre não dançaram, e aos que ouviram as lamentações também não choraram. Os meninos simbolizam a imaturidade daqueles que ouvem os ensinamentos e, tal qual crianças descuidadas, não lhes dão crédito e ainda zombam deles com descabida ironia.
Jesus está dizendo que, assim como os meninos na praça, seus críticos não são receptivos a ele, não importa o que ele faça. Eles não reconhecem e nem respondem à mensagem do reino de Deus e que ele está pregando a todos nós. Jesus fala nessa parábola diretamente com a nossa geração. E quando Jesus disse, aspas, com quem vou comparar essa geração? Ele falava da geração da época dele, óbvio. Haverá uma geração do futuro, assim como teve a do passado, mas de modo especial ele fala agora a nossa geração. Mas a nossa geração é assim. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Tocamos o luto e vocês não choraram. Essa geração não sabe o que quer, não sabe o que faz. Principalmente os nossos filhos, mas também os nossos pais, familiares e vizinhos não sabem o que querem e não sabem o que seguirem. Eles não têm culpa, pois não foram evangelizados, pois não conhecem os princípios de Jesus. E por isso, são como essas crianças que não sabem o que querem. Nada está bom. De certa forma, fazem parte de uma geração que ainda não sabe o que quer, como ovelha sem pastor. E para continuar o caminho, temos ainda muito que caminhar, como diz na gíria, ralar demais. Nós queríamos que o Senhor nos tirasse dos problemas, mas temos de entender que problemas sempre existirão. O que precisamos fazer é enfrentá-los com a virtude que o Mestre nos deixou como legado. E quantos de nós temos nos atolado nos pequenos problemas do nosso dia a dia? Citando Mateus novamente, E desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Não é a violência contra os outros, é a violência consigo mesmo, entendam, que enfrenta de cara as dificuldades, porque problemas sempre teremos, como dissemos. Os problemas sempre se mostrarão insuperáveis, dizendo que você não é capaz porque ele é um problema. E talvez, por saber disso, você pense que Deus vai tirar o problema de você. Mas ele não vai tirar. Ele vai sim te capacitar para que você supere-o a cada dia. Você está entendendo por qual razão você precisa então ter resistência? Pergunto eu. E por que você não pode ser então um mole? Veja bem, não estou criticando você, estou apenas fazendo o papel do problema para que você use a força que Deus está dentro de você e lhe dando esta força. A sabedoria citada refere-se à sabedoria de Deus, ou seja, a expressão usada por Mateus enfatiza que as obras realizadas por Jesus são provas de sabedoria de Deus, enquanto que o Evangelho de Lucas enfatiza a condição de que os filhos de Deus são testemunhas vivas da sua sabedoria, isto é, João Batista e Jesus tinham cada um uma missão distinta a cumprir e que muitas pessoas viram neles a sabedoria de Deus revelada, de maneira que os filhos da sabedoria são todos aqueles que foram sábios o suficiente para receber sinceramente a mensagem anunciada por João Batista e depois pelo próprio Cristo. Entre as interpretações, esta parece ser a mais coerente ao nosso ver, considerando a construção do texto, pois estabelece uma ligação entre os homens da presente geração com o grupo de crianças que faziam recriminações, ou seja, os judeus estavam descontentes com João Batista e com Jesus, tal como as crianças estavam insatisfeitas com seus companheiros, além de organizar em ordem cronológica as queixas aplicadas a João e a Jesus, isto é, João era recluso em seu estilo de vida e foi acusado de estar possuído por demônios, enquanto que Jesus, se mostrando muito mais participativo na socialização, foi acusado de ser um glutão e um beberrão digno de ser punido pela lei do momento. Jesus não estava querendo identificar cada grupo como um elemento da parábola, mas demonstrar que, tal como as crianças agem em suas brincadeiras diárias, assim muitos estavam se comportando, agindo de maneira contraditória, infantil e volátil. Embora essa parábola tenha um significado bem específico dentro do seu contexto, podemos tirar uma aplicação muito importante que serve para todos nós, se não vejamos. Existe uma diferença entre inocência e infantilidade. Jesus nos ensinou uma mensagem muito clara em seu ministério de que precisamos ser como crianças, dando ênfase na questão da inocência. Porém, há uma diferença muito grande em ser como criança ou ser infantil. Enquanto a primeira é uma condição elogiada pelo Mestre, a segunda é condenada explicitamente.
Sobre esse aspecto, podemos refletir em nossas próprias vidas o tipo de conduta que estamos tendo e fazemos aqui mais uma reflexão nossa. Será que estamos agindo de maneira infantil, imatura com as questões do reino de Deus? João Batista, como não agiu como as pessoas queriam, não era politicamente correto, pois afirmou que quem não se arrependesse seria punido por Deus. As pessoas apegaram-se ao fato dele ser uma figura estranha, pois vestia-se com pele de camelo, lembram-se? Só comer gafanhotos e mel e não beber vinho, para acusar a João de ser endemoniado, coisa extremamente séria na época e ainda hoje. Jesus veio depois e agia diferente de João, vestia-se e comia normalmente, mas também não poupava palavras sobre a necessidade das pessoas se arrependerem dos seus pecados e mudarem as suas vidas. A essa acusação ainda juntaram-se a crítica que Jesus andava com os publicanos, que eram os coletores de impostos, e outros pecadores, coisa que um judeu sério jamais poderia fazer. Na verdade, as pessoas não gostavam daquilo que João Batista pregou e tampouco daquilo que Jesus lhes pedia, pois se sentiam incomodadas e não gostavam de ter seus pecados apontados e serem chamadas ao arrependimento. Não queriam reconhecer os seus erros. E ainda hoje não queremos, não é verdade? As crianças da parábola de Jesus reagem como um desalento, porque não conseguem que ninguém se junte à sua mistura musical. Eles se queixam de que, se eles tocam suas músicas em casamento, ninguém vai dançar ou cantar. E se tocam nos funerais, é o mesmo que acontece. Esse refrão ecoa com as palavras de Eclesiastes, aspas, há um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para chorar e um tempo para dançar. Fechou as aspas. Vale aqui mais uma reflexão nossa. Você está sintonizado com a mensagem do reino de Deus? A mensagem de Jesus do reino de Deus é uma boa notícia e produz verdadeira alegria e liberdade, não é verdade? É uma verdadeira liberdade espiritual para aqueles que quiserem ouvi-la. Mas também é um aviso para aqueles que se recusam a ouvir. Vocês já se questionaram sobre por que a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus encontraram ouvidos surdos e com forte resistência? Foi por ciúme e cegueira espiritual que os escribas e os fariseus atribuíram as austeridades de João Batista ao demônio e atribuíram a comunhão de Jesus como prova de pretensão messiânica, porque eles haviam fechado seus corações às mensagens de João Batista e agora às mensagens de Jesus. O que pode nos tornar espiritualmente aborrecidos e lentos para ouvir então a voz de Deus? Como a geração do tempo de Jesus, nossa época é marcada por indiferenças, desprezos, especialmente no que diz respeito às coisas do céu, não é verdade? A indiferença entorpece nossos ouvidos à voz de Deus e às boas novas do Evangelho. Somente os humildes de coração podem encontrar alegrias e favor nas graças de Deus. Estamos diante de pessoas que se alegram com o sofrimento dos outros, não conseguem chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, comer com os que comem e viver com os que vivem. Vivemos numa sociedade fechada no seu casulo. As pessoas só pensam nos próprios interesses e não querem saber nada sobre os outros. O bem, a confiança, a justiça, a fraternidade, a comunhão, o amor, o respeito pela pessoa e pelo que lhe é alheio desaparecem entre as pessoas atualmente. Muitos homens e mulheres não querem se converter e não querem abandonar a vida do pecado, não é verdade? Ao João Batista de hoje, que faz o seu anúncio por conversão de maneira austera, como um ermitão, é por isso então chamado de louco, ainda hoje. E os ministros sagrados que agem na pessoa de Jesus, que na simplicidade, humildade e solidariedade se abeiram ao pobre, do excluído, do doente e do abandonado, chamam-no então de pecador e publicano. A sociedade se esquece que o reino dos céus é para os simples e para os humildes. Aqueles que Jesus chama de pobres em espírito. A razão é porque os pobres, pecadores e os excluídos não são escravos da riqueza e do poder e, consequentemente, acolhem o convite à conversão tanto feita por João quanto por Jesus e continuada pelos discípulos e missionários.
É pelas nossas obras que a sabedoria de Deus se revela e se espalha na terra, não é verdade? Na medida em que a sabedoria de Deus faz morada em nosso coração, nós podemos dar ao mundo um testemunho coerente com o pensamento que vem do céu, isto é, do coração de Deus. A fé e a confiança que temos em Jesus é nosso Senhor e Salvador e nos faz acolher a sua palavra em qualquer circunstância ou situação em que nos encontremos. Neste Evangelho, Jesus compara os homens às mulheres descrentes como as crianças que não sabem distinguir as coisas e se lamentam diante dos acontecimentos da vida. Somos também essas crianças quando não temos convicção do que queremos e que lamentamos por tudo quanto acontece em nossa vida. Não queremos passar por provações, nem por testes, nem por sofrimentos, e nem tampouco aproveitamos o tempo da graça, o tempo de Deus, e não glorificamos. Somos eternos insatisfeitos, confundindo o nosso querer humano com o que Deus quer para nós e rejeitamos o que o Espírito Santo nos revela. A metodologia de Deus e sua maneira de agir é completamente diversa da que o mundo usa. Por essa razão, a humanidade está sempre rejeitando os seus ensinamentos. Somos também como meninos amuados e não aderimos ao projeto de Deus por meio de Jesus Cristo, que veio ao mundo nos ensinar que vale mais o ser do que o fazer. Por essa razão, não conseguimos perceber os sinais de Deus e a obra que Ele quis realizar nas nossas vidas. Não acreditamos, não confiamos e por qualquer razão nos distanciamos do seu amor e nos confundimos nas nossas indicações. Por que isso? E por que aquilo? É o que mais perguntamos, não é verdade? Procuramos sempre um culpado para os nossos fracassos e justificamos a nossa falta de fé no amor e na misericórdia de Deus, olhando mais para o que fazem ou deixam de fazer aqueles que se dedicam a servir ao Senhor e não aos nossos próprios erros. Daí será que você está sempre de olho nas pessoas para recriminá-los na hora que erram? Você procura reconhecer o sinal de Deus para si mesmo? A sua fé depende dos homens? Você confia na sabedoria de Deus que Ele está construindo em si uma obra para a nossa conversão? Não podemos viver de desculpas para cá ou para lá. Não podemos fazer das nossas decepções, das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos e rancores, culpas e desculpas para não nos comprometermos com o reino de Deus. Ele está no meio de nós e precisamos abraçá-lo, assumi-lo, entregar a nossa vida e deixar que Ele cuide de nós e direcione o nosso viver. A parábola nos convida a refletir sobre a nossa atitude e nos perguntar se somos como João Batista e seguir os ensinamentos de Jesus, de quem a multidão se reunia, porque com sua sabedoria ele conseguiu fazer com que a mensagem do reino fosse entendida e aceita, ou se somos como os hipócritas e como os doutores da lei, que pensam que sabiam tudo e nada entendiam, como os fariseus que só podiam criticar e acusar os outros dos seus erros. Vide Mateus, aspas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos caiados de branco, do lado de fora parecem belos de se ver, antes estão cheios de ossos mortos de toda a deterioração por dentro. Fechou as aspas. Vivemos dias atualmente em que as pessoas não aceitam mais das verdades normalmente. A perversidade está tão arraigada que muitos não querem saber de Deus, de Jesus e de uma vida correta. Outros tantos querem seguir a Deus, mas do seu próprio modo e não de acordo com as revelações divinas. Devemos nos tornar como crianças, mas não devemos agir de maneira infantil e imatura, é claro, principalmente nas questões concernentes à vida eterna. A sabedoria é justificada pelos seus filhos: perdão, paz, amor, sinceridade. Devemos deixar de lado partidarismos e nossas vontades e nos apegarmos para valer a palavra de Deus. Somente aqueles que obedecem a Deus entrarão nos reinos do céu, já foi dito. Concluindo, essa parábola ela nos fala da resistência à conversão ao Evangelho de Jesus e o comportamento que as pessoas usam para se justificar e não dar a esse passo. Muita gente resiste a fazer a coisa certa e se esconde atrás de desculpas bobas, agindo como crianças birrentas, como já mencionamos. Que você tenha a prudência de aceitar as advertências de Jesus
para não deixar escapar e passar o tempo da sua missão, esse tempo no qual estamos, durante o qual Ele poupa mais uma vez a sua vida. Se ela é poupada, é para que você se converta e que ninguém seja condenado, porque você não sabe quando virá o chamado final dos tempos. Deve, portanto, viver o tempo da graça, o tempo da salvação, o tempo da fé. A parábola descreve como caem no vazio as palavras do profeta e a voz do Filho de Deus. As pregações passam como o vento. Nossa geração de hoje tem outros problemas que, na verdade, na sua maioria, foram criados por nós mesmos. As palavras voam no vídeo e no mundo digital. É comovente olhar para Jesus rodeado de crianças, brincar com elas, sorrir para elas e perguntar-lhes os seus nomes, a sua idade, instruí-las a serem bons filhos dos seus pais, bons irmãos e irmãs, e contar-lhes sobre o seu Pai Celestial. Uma cena terrestre e celestial ao mesmo tempo. Esse momento foi uma manifestação clara de como será o reino dos céus na terra e um reflexo de como será esse reino no futuro para aqueles que na terra se comportam como as crianças perante Deus. Aqui faço a nossa reflexão final, em que eu me assemelho a essa geração que Jesus descreve. Será que também eu tenho vivido reclamando de tudo sem encontrar prazer e insatisfação em nada? Será que eu vivo somente apontando os defeitos dos outros, sem olhar para a minha própria vida e sem reconhecer qual é a parte da mudança que me cabe? Muitas vezes reclamamos de tudo quando não sabemos exatamente o que queremos. Nos deixamos levar pelo vento que sopra mais forte. Reproduzo desejos e opiniões dos outros sem me perguntar se aquilo é exatamente o que eu penso ou o que eu acredito. O exigir direitos e o reconhecer deveres passa pelo autoconhecimento. E eu novamente reflito. O que é justo para mim? O que é justo para Jesus? Tenho sido coerente com Jesus que me inspira por meio da oração? Jesus veio ao mundo para dar o testemunho da verdade e para isso comia à mesa dos pobres e dos oprimidos. Jesus esteve no mundo sem ser do mundo. Não se envolvia, ajudava e passava deixando ali entre os hipócritas que o acusavam como destemido, o orgulho, o seu exemplo de vida. Dizemos não ter tempo para ouvir, refletir, meditar, avaliar e tirar as conclusões e, por fim, mudar de vida. Caso contrário, Jesus então gritará bem alto nos seus ouvidos: ouçam, com quem posso comparar essa geração? Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos orar. Pai amado, que a nossa geração não seja como aquela geração, que possamos ser uma nova geração de coração e mente voltados para Jesus em puro desejo de segui-lo e imitá-lo para sempre. Ajude-nos a encontrar os homens e as mulheres que só precisam ouvir as boas novas para começarem a andar com o Senhor. Pedimos ao Senhor uma vibração da harmonização aos ambientes de dor e sofrimento como os hospitais e lá os profissionais da saúde, aos asilos, albergues, creches e presídios. Pedimos aos dirigentes dos diversos países, bem como do nosso Brasil, para que sejam instruídos e instruídos de boas e sábias decisões. Pedimos também uma vibração para aqueles nossos irmãos que vivem nas ruas desamparados. Pedimos uma vibração aos diversos segmentos religiosos, bem como às casas espíritas e também à nossa casa espírita. Por fim, pedimos uma vibração para o nosso ser individual e uma outra onde ela se fizer necessária. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, se ainda não o fez. Clique na mãozinha no positivo a cada lição assistida. Faça críticas e comentários que serão muito bem-vindos para que possamos melhorar sempre a cada semana. E toda quarta-feira você está recebendo uma nova postagem. Muita paz, muito obrigado. Amém.